Então vamos lá, turma. Ó. Número 12. O período de oscilação de um pêndulo simples pode ser calculado, né? T igual a 2π raiz de LG. É a equação que a gente está acostumado. Em que L é o comprimento do pêndulo, G é a aceleração da gravidade, ou campo gravitacional, do local onde o pêndulo se encontra. Um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. É correto afirmar que se esse relógio for levado para a Lua... O que acontece, pessoal? Na Lua... vocês sabem que na Lua, é bom até colocar essa informação, na Lua a gravidade é bem menor. Na Lua é em torno de 1,62 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a gravidade é bem menor do que na Terra. Então, se vocês analisarem a formulação, a gravidade está aqui embaixo, né? Então eu vou dividir por um número menor, desculpa. Então, se gravidade ela diminui, o período aumentará, certo? Então, ele vai ficar maior do que o período na Terra. Então, o relógio ele vai ficar mais lento. Então, com um período maior, a tendência é que você ocorra um atraso, né? Então, vai atrasar. Então, a melhor resposta aqui, ó, não haverá alteração, está errado. Comportamento imprevisível é errado. Adiantará, está errado. Não haverá alteração, está errado. É a letra A. Ele vai atrasar, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre. Ok? Beleza. A 13. Os ponteiros de um relógio do tipo Cuco, né, aquele relógio que é pendular, né, são movidos por um pêndulo simples. O pêndulo desse relógio possui um dispositivo para que se ajuste seu comprimento de acordo com a estação do ano. Considere um relógio cujo pêndulo tenha sido ajustado para a temperatura de 20 graus. Para que esse relógio tenha um funcionamento satisfatório no local onde a temperatura média no inverno é de 10 e no verão de 30, deve-se. Então, vejam só, pessoal. No inverno, o comprimento diminui, né? Vai haver uma contração, o comprimento vai diminuir. Então, se o comprimento diminui, o período diminui também. Então, o relógio adianta. No verão, o comprimento vai aumentar. Certo? Se o comprimento aumenta, o período aumenta. Então, o relógio atrasa. Então, vamos ver. No inverno, diminuir o tamanho do pêndulo? Não, que ele já vai diminuir. No inverno e no verão, aumentar o tamanho do pêndulo? Não. No inverno e no verão, diminuir o tamanho? Não. No inverno, aumentar o tamanho? Ok, porque no inverno vai contrair, então eu aumento um pouquinho. E no verão, ele vai aumentar, então eu diminuo para fazer o ajuste. Então é isso. Nossa, era mais simples do que eu pensava. Eu achei que ele ia falar de adiantar e de atrasar, não. No inverno, diminui a temperatura, contração. Então, eu preciso aumentar o tamanho do pêndulo. No verão, vai dilatar, vai aumentar. Então, eu diminuo o tamanho do pêndulo. Certo? 14. A figura a seguir mostra 3 massas penduradas por fios presos ao teto. As massas serão postas para oscilar e se movimentarão como pêndulo simples. No pêndulo 1 da esquerda, o comportamento do fio é L e a massa M. No pêndulo 2, L e 2M. E no pêndulo 3, 2L e 2M. Essa é a alternativa correta. Os 3 períodos serão distintos entre si. Vejam só. Dos 2 primeiros, vale a pena recordar aqui. Período, no pêndulo, 2π, raiz de L por G. Então, o parâmetro que influencia é o L.
a massa não nos vai importar, tá? Os 3 períodos serão distintos entre si? Do primeiro e do segundo são iguais. Então já mata essa primeira afirmativa aqui, né? Os períodos dos pêndulos 1 e 2 serão iguais? Serão, eles têm o mesmo comprimento. E diferentes do período do pêndulo 3? Correto. Já paro aqui. A C, os períodos dos pêndulos 1 e 3 serão iguais? Não, porque eles têm tamanhos diferentes. D, os períodos dos pêndulos 2 e 3 serão iguais? Não, porque eles têm tamanhos diferentes. Todos terão o mesmo período? Não, porque os 2 primeiros têm L e o outro tem 2L. Então, resposta letra B. Continuando aqui, pessoal, número 15. Considere um oscilador harmônico simples, unidimensional, do tipo massa-mola. No primeiro momento, ele é posto para oscilar com amplitude A, frequência F1 e energia E1. No segundo momento, com amplitude 2A, frequência F2 e energia mecânica E2. Das opções, indica aquela que contém somente afirmativas verdadeiras. Então, no oscilador massa-mola, precisamos lembrar aqui, período é igual a 2π raiz de m dividido por k. Certo? Então, a primeira observação que a gente tem que ter aqui é que o período e a frequência não dependem da amplitude. Ou seja, a frequência é igual. F1 é igual a F2. Então, nós já ficamos entre a letra A e B, não é? Aí agora, vamos analisar a energia. A energia de uma mola, energia potencial elástica, se vocês não lembram, mas energia potencial elástica é K vezes a amplitude ao quadrado por 2. Então, esse aqui vai ser o meu E1, né? E1, K, amplitude ao quadrado por 2. Já o meu E2, vejam só, ele dobrou a amplitude. K, aí ó, aí que vem a sagacidade de vocês. 2A ao quadrado por 2. Isso aqui vai dar K 4A ao quadrado por 2. Dando uma arrumadinha aqui. 4K ao quadrado por 2. Aí percebam, isso que vocês precisam abrir a cabeça de vocês, ó. Esse pedaço aqui, ó, é exatamente igual a esse daqui. Então, esse pedaço aqui, ó, é o E1. Então, meu E2 é igual a... Tem o 4 aqui na frente. 4 E1. Por isso que a resposta é a letra A. Certo? Número 16. No final do ano de 2004, um tsunami, uma onda gigante, inundou as praias do sul da Tailândia. Esse tsunami originou-se de um gigantesco terremoto submarino na costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. A velocidade aproximada do tsunami era de 480 km por hora. A alternativa correta do tsunami. Pessoal, aqui vem da teoria das ondas. Nós já verificamos que uma onda, ela transporta única e exclusivamente energia. Ela não transporta matéria. Certo? Então, o tsunami transportou água do local? Não. Transportou água e energia? Não. O tsunami transportou energia, mas não transportou água do local de origem do terremoto? Sim. O tsunami tinha uma amplitude de 240 metros? Impossível, com as informações, fornecer isso. O tsunami não transportou nem água nem energia? Não, transportou energia.
Então, por isso a resposta é a letra C, tá? Vou virar a página aqui. 17. Em 12 de janeiro de 2010, aconteceu um grande terremoto catastrófico na região de Porto Príncipe, capital do Haiti. A tragédia causou grandes danos à capital haitiana e a outros locais da região. Sendo a maioria de origem natural, os terremotos ou sismos são tremores causados por choque de placas subterrâneas que, quando se rompem, liberam energia através de ondas sísmicas que se propagam tanto no interior quanto na superfície da Terra. Uma onda sísmica pode ser classificada também como longitudinal ou transversal. A respeito dessa classificação, analise as proposições a seguir, escrevendo verdadeiro ou falso. Na onda longitudinal, a direção em que ocorre a vibração é igual à direção de propagação? Sim. Lembra lá da mola, né? Que nós vimos na teoria. Então, a direção de propagação, de vibração é igual à de propagação. Na onda longitudinal, a direção em que ocorre a vibração é diferente. Se eu coloquei verdadeiro na primeira, essa aqui é falsa, né? Na onda transversal, a direção em que ocorre a vibração é igual à direção de propagação? Não, é transversal. Provavelmente essa aqui vai ser verdadeira, vejam só. Na onda transversal, a direção em que ocorre a vibração é diferente da direção de propagação. Ela é transversal, forma 90 graus. Então, VFFV, resposta, letra A. 18. A luz natural apresenta várias propriedades, entre elas a polarização. Sobre a polarização da luz. Se a luz não polarizada torna-se polarizada, a intensidade luminosa é recebida reduzida pela metade? Sim, por quê? Quando nós polarizamos uma onda, nós estamos retirando uma das componentes dela, seja a longitudinal ou a transversal. Então a gente faz com que a sua intensidade se reduza pela metade. Então essa aqui está verdadeira. Todo ponto de uma luz polarizada corresponde a um mesmo plano de vibração em qualquer instante? Sim, a polarização ela vai determinar para a gente o plano no qual a onda vai, no caso, vai se propagar. Então, verdadeira também. A luz natural pode ser polarizada por reflexão ou por refração? Sim, nós podemos polarizar pela reflexão ou na refração, mas aí no caso teria que ser um processo de dupla refração. Talvez essa aqui é uma informação nova para vocês. Essa aqui é verdadeira também. Só é possível obter-se luz polarizada por meio de uma lâmpada especial? Não, qualquer tipo de luz pode ser polarizado. Então essa aqui é falsa. O olho humano não consegue distinguir se um feixe luminoso é ou não polarizado. Isso é verdadeiro, porque não vai alterar a questão, a frequência da onda. Então o olho humano não vai distinguir nada. Então para ele não vai saber se está polarizado ou não. Então, essa aqui é verdadeira. 1, 2, 4, 16, 20, 23. A soma 23. Essa aqui é importante vocês anotarem algumas informações novas para vocês aí, tá? A 19. Cientistas descobriram que a exposição das células humanas endoteliais à radiação dos telefones celulares pode afetar a rede de proteção do cérebro. As microondas emitidas pelos celulares deflagraram mudanças na estrutura da proteína dessas células, permitindo a entrada de toxinas no cérebro. As microondas geradas pelos telefones celulares são ondas de mesma natureza que... Microonda, pessoal, são ondas eletromagnéticas, né? Então tem a mesma natureza da luz. Então pode ser a letra B ou a letra D, só que com frequência menor, né? Então, resposta letra B, tá? 19, ok. 20.
Uma onda sofre refração ao passar de um meio 1 para um meio 2. 4 estudantes, Bernardo, Clarice, Júlia e Rafael, traçaram diagramas mostrados na figura para representar esse fenômeno. Nesses diagramas, as retas paralelas indicam as cristas das ondas e as setas a direção de propagação da onda. Os estudantes que traçaram um diagrama coerente com as leis da refração foram... Vamos lá. Quando a luz ela se afasta da reta normal após a refração, ou seja, quando ela passa de um meio para o outro, a velocidade aumenta, né? Nós sabemos que a frequência é constante, então o comprimento de onda aumenta também. Então, quando se afasta da normal, se eu venho aqui assim, aqui está o meio, e ele se afasta da normal, velocidade aumenta e o comprimento de onda aumenta, né? Se for o contrário, se está aqui a onda, se ela se aproximar da normal, velocidade está diminuindo e o comprimento de onda diminuindo. Então, analisando as afirmações aqui, olha só, o Bernardo aproximou da normal, só que aumentou aqui, então está errado. Isso aqui está errado. A Clarice, vamos lá, passou do 1 para o 2, se afastou da normal e aumentou o espaçamento aqui. A Clarice está certa. Vamos ver a Júlia. Se aproximou da normal e se aproximou e diminuiu o espaçamento entre os azuizinhos aqui. Então tá certo. E o Rafael se afastou da normal e diminuiu. Não, quando afasta, aumenta. Então aqui está errado. Então Clarice e Júlia, resposta letra D. E a 21, turma. Um pulso com a forma mostrada na figura a seguir propaga-se com uma velocidade constante v ao longo de uma corda que tem sua extremidade presa a uma parede. Qual das opções melhor representa a forma que o pulso terá após refletir-se na extremidade fixa da corda? Extremidade fixa, né, pessoal? Vai acontecer a inversão de fase, né? Então, esse cucuruto aqui, ó, esse pulso que está para cima, ele tem que vir para baixo, e esse que está embaixo tem que ir para cima. Esse aqui, né, ele vai para cima, assim. Então, a resposta é a letra D. Por quê? Vocês precisavam lembrar nessa situação aqui. Quando acontece a reflexão de um pulso de corda com extremidade fixa, vai acontecer a inversão de fase, ou seja, se estava por cima vai para baixo, se estava para baixo vai para cima, tá? Então essa é a ideia desse exercício aqui.